Já está ali na tela o tema, o tópico da nossa lição que estará sendo abordado nesta manhã. E como bem disse o pastor Roberto, é um assunto mais voltado para pessoas adultas. Então realmente essa nossa preocupação de estimular você pai, você mãe, a conduzir o seu filho para a sua sala apropriada é bem correto, tendo em vista os argumentos, os assuntos que serão tratados aqui. Durante a semana eu recebi algumas ligações de alguns irmãos aí que trabalham nos grupos familiares, já preocupados como que vai ser a próxima semana que eles terão que abordar este assunto nos grupos familiares. Aí eu falei para alguns assim, não, meu irmão, fica tranquilo que esse assunto, existem alguns tabus que precisam ser quebrados, há preconceitos dentro da igreja que precisam ser anulados, e quando a gente estiver trabalhando aqui nesta manhã, meus irmãos, a nossa intenção é que se há porventura aqui alguma coisa dentro da sua vida voltado à área sexual, que esteja impedindo você de gozar o melhor de Deus, que vai cair por terra aqui nessa manhã. Nós sairemos daqui com o entendimento que o sexo é algo que agrada a Deus. O sexo foi criado por Deus. O sexo tem algumas finalidades para nós. Mas infelizmente, o nosso inimigo, o nosso adversário, Satanás, ele atua de forma muito direta, de forma muito incisiva na área sexual, para impedir que nós, os filhos de Deus, possamos desfrutar algo maravilhoso que o Senhor nos presenteou. Amém? Bom, na semana passada, eu quero começar aqui relembrando um versículo que foi falado aqui na semana passada, na escola bíblica dominical, que foi ministrada pela pastora Enoide, que é onde ela trabalhou finanças. A pastora Enoide falou de um versículo aqui, e eu quero abrir esta lição reiterando esse versículo, que está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Somente escute aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que eu fiz questão de iniciar essa lição reiterando este versículo? Para dizer para você que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E há muitas pessoas, há muitos casamentos, há muitos relacionamentos nos dias de hoje que estão vivendo um aprisionamento espiritual, porque homens, porque mulheres têm vivido debaixo de condenações que não precisam estar vivendo. E a área sexual, ela é altamente atingida por condenações equivocadas. Coisas, pensamentos, ações do inimigo que procuram fazer que você, homem, que você, mulher, não receba de Deus o melhor que Ele tem para a sua vida sexual. E nós vamos quebrar isso aqui nessa manhã. Se houver aqui casais, se estiver aqui pessoas que têm que têm vivido debaixo de condenação, você vai sair daqui declarando e tomando posse na sua vida deste versículo, que Jesus levou lá na cruz, Ele se fez maldito, Ele que era santo se fez maldito lá na cruz, para carregar essa condenação sexual que o inimigo coloca muitas vezes em nossas vidas. Amém? Vamos tomar posse disso? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O texto áureo está lá em 1 Coríntios 7, versículo 3, que diz assim: o marido
pague à sua mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Bom, eu não vou nem explicar muito esse versículo, porque haverá um tópico aqui específico sobre a questão da benevolência, mas eu tenho aqui, meus irmãos, algumas estatísticas. Eu estudei, eu sou muito curioso, e eu fui ao longo da semana estudar algumas estatísticas sobre divórcio, sobre sexo, sobre adultério, e principalmente dentro da igreja. Como que a igreja tem se comportado diante desse assunto? E eu quero conversar com vocês, apenas a título de informação, compartilhar alguns dados estatísticos que eu levantei aqui. Escuta isso aqui. A proporção de homens sexualmente ativos caiu no ano de 2016 de 81% para 73%. E a ausência de desejo sexual, escute, a ausência do desejo sexual nos homens subiu de 8% para 13% em 2016 a 2018. A Universidade de Cambridge, ela fez um estudo e ela identificou que, em 1990, os casais de 16 a 64 anos faziam sexo 5 vezes por mês. Isto é estatística que foi feita em nível mundial. Não é só no país local, não. Em nível mundial. Em 1990, a média era 5 relações sexuais por mês no casal. Essa média diminuiu para 4 vezes menos no ano de 2000. E caiu para 3 vezes no ano de 2010. Ou seja, em 20 anos, teve uma queda na frequência sexual de 40%. E o prognóstico é de que, se as coisas continuarem assim, em 2030 não vai ter mais relação sexual. Mas isso, graças a Deus, lá fora, porque no Brasil e para o povo de Deus, isso não vai acontecer. E isso são estatísticas da Universidade de Cambridge. Mas tem mais coisa aqui que eu quero falar. A revista Veja, no mês de maio deste ano, ela soltou uma reportagem lá, que o título é o seguinte: por que os casais estão fazendo menos sexo? E eu anotei algumas coisas interessantes aqui. E, inclusive, esta imagem que está aí na projeção tem a ver com o que eu vou falar aqui sobre as novas justificativas pela queda do sexo no Brasil, hein? No Brasil, agora já é em nível nacional. Olha o que a revista Veja disse. O tempo dedicado à internet e o excesso de trabalho estão entre os novos motivos. Um artigo publicado pela British Medical Journal da Inglaterra revelou que os possíveis motivos para o declínio do sexo entre casais, inclusive no Brasil, está relacionado às, escutem, distrações criadas pela internet, ao excesso de trabalho que acaba sendo levado para casa e a dificuldade em conciliar trabalho, filhos e vida casal tem causado isso. Especialmente, meus irmãos, a internet e o uso de smartphones estão intimamente ligados na queda da frequência sexual entre os casais. Será que isso fala com você? Será que tem acontecido lá na casa do seu vizinho? Porque na sua casa não acontece, eu tenho certeza. Mas será que na casa do seu vizinho você vê muito tempo, tarde da noite aí, as luzes acesas? A gente tem visto e a gente tem observado, e a gente trabalha com muita gente, com muita pessoa, que o homem chega em casa, vai para o celular, a mulher chega em casa, vai para o celular, e nós, como família, a gente precisa entender que quanto mais ligação nós temos com o telefone, com o smartphone, mais distanciamento nós estamos permitindo que aconteça de contato e de diálogo com o casal. O tempo de qualidade que um casal precisa ter, eu não estou nem falando, meus irmãos, tempo de qualidade de família.
tempo que o pai tem que ter com o filho, o tempo que a mãe tem que ter com os filhos, com as coisas da casa, com as atribuições do lar. Eu estou me referindo aqui exclusivamente ao tempo de qualidade do casal. O diálogo tem diminuído na mesma proporção que o tempo de contato com o telefone, com a internet, com rede social tem aumentado. Eu falo à noite porque muitas vezes o homem sai para trabalhar, a mulher tem seus afazeres também, sai para trabalhar, e é à noite que tem ali o casal o momento de dialogar, de conversar. E isto já tem sido objeto de questionamentos pela ciência. Escutem aqui, revista Veja, 1 em cada 5 pessoas casadas não tiveram relações sexuais no último mês. 6% das pessoas casadas não tiveram relações sexuais no último ano. E 12% não tiveram relação nenhuma nos últimos 3 meses. Por que eu estou falando isso? Eu estou jogando tudo que não presta agora, porque daqui a pouquinho nós vamos entender o que Deus quer para nós, para a gente não aceitar essas coisas na família cristã. Estou trazendo isso aqui para mostrar a realidade que tem acontecido lá fora, meus irmãos. O que pode estar causando a falta de sexo? Estresse, dificuldades financeiras, pressões do dia a dia, uso de drogas, excesso de peso, viu, irmãos? Excesso de peso, depressão, problemas hormonais são algumas das questões que podem contribuir para a falta de sexo no relacionamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 30% dos homens brasileiros apresentam disfunção erétil. Deixa eu falar aqui agora o que o IBGE está falando para nós estatisticamente. O IBGE, ano retrasado, informou que no Brasil, 1 a cada 3 casamentos terminam em divórcio. Vou chegar lá no sexo. Nessa estatística, de 1 a cada 3, 72% das pessoas entrevistadas e que aceitaram abrir e explicar o porquê do divórcio, informaram que a falta de sexo no casamento foi uma das causas do divórcio. E desses 72%, 12% informaram que a falta de sexo foi a causa exclusiva do divórcio. Então, quer dizer, é um assunto que está intimamente ligado ao contexto social. A falta de harmonia sexual dentro do lar traz reflexos para a sociedade. Casais, famílias estão sendo destruídos, estão sendo rompidos relacionamentos por falta de sexo. Agora eu vou dizer para você alguma coisa aqui. Você não tem o direito de falar que você não gosta de sexo. Você sabe por que você não tem o direito de falar isso? Porque você não pode ir contra a criação de Deus e o projeto de Deus para a sua vida. Porque você foi criado por Deus. Deus criou o sexo. Deus entregou o sexo para você desfrutar. Se você não tem tido ânimo, se você não tem tido desejo sexual, você vai procurar um tipo de ajuda, a gente vai identificar qual é o seu problema, mas você precisa entender que você foi criado por Deus de maneira completa e de maneira perfeita. E assim como tal, o desfrute, o deleite sexual faz parte, tem que fazer parte da sua vida. Amém? Gente, e tem outras coisas aqui, mas tem uma coisa que eu quero falar para vocês aqui antes de entrar no texto. Sexo faz bem para a saúde. Glória a Deus. Sexo faz bem para a saúde. Eu não sou médico, tem médicos aqui, mas tudo aqui é estatística, viu, doutor Márcio? Então, me perdoe se porventura, tecnicamente, mas eu acho que não tem não, acho que está tudo certinho aqui. Mas, gente, eu estava estudando e vi um pastor falar assim essa semana: sexo foi feito para ser feito. Olha que legal. Sexo foi feito para ser feito. E eu anotei aqui algumas estatísticas aí, e as irmãs me perdoem aí, viu, com alguma coisa aí, se tiver algum direcionamento, sim, mas tá aqui, tá? Não estou criando nada não. Olha só, tanto que sexo faz bem para a saúde.
Tem uma para os irmãos aqui também. Primeira coisa, a USP fez uma pesquisa aí, Universidade de São Paulo, e identificou que 70% dos homens que falam que fazem sexo demais não fazem. É mentira, era tudo mentira. Tá? 70% fala que faz e não faz. Então, declaram que fazem menos sexo do que a realidade. Mas olha só, a primeira observação aqui, que evidencia que sexo faz bem para a saúde. Meus irmãos, o sexo alivia as crises de dor de cabeça e crises de enxaqueca. A irmã está tendo muita dor de cabeça aí? Hã? Geralmente a gente não vê muito homem reclamar de dor de cabeça, não. Mas enxaqueca, dor de cabeça, está comprovado, viu, doutor Márcio? Me corrija aí, se eu tenho liberdade de pedir a palavra aí, ou algum outro médico aqui presente. Mas está comprovado que o orgasmo libera substâncias, tais como a endorfina, que atuam no sistema nervoso, diminuindo a sensibilidade à dor, relaxando a musculatura e melhorando o humor. Olha que legal. A irmã está com dor de cabeça, em vez de você ir na farmácia comprar um remédio, você pula na frente dela mesmo, fala assim, olha aqui, ó, o seu remédio para a sua dor de cabeça está aqui em tamanho família. Olha que coisa boa, que coisa maravilhosa. Essa que as irmãs vão gostar também. Fazer sexo melhora o aspecto da pele. Vocês sabiam disso? Não precisa ir mais para o dermatologista, irmã. Não precisa mais gastar aquele monte de dinheiro com creme. Olha o que fala aqui. Fazer sexo, principalmente no período da manhã, é um poderoso aliado da beleza para manter a juventude. Essa foi a conclusão que um estudo realizado por cientistas da Universidade Queen's, no Reino Unido. De acordo com esses estudiosos, atingir o orgasmo pela manhã aumenta os níveis de estrogênio, testosterona e de outros hormônios ligados ao brilho e à textura da pele e dos cabelos. Toma fé aí, os carequinhos, que pode nascer até cabelo aí, viu, meu irmão? Agora essa aqui, os homens vão dar um glória, um brado aí. Sexo faz bem para a saúde e pode aliviar... Não, essa é das irmãs. Essa não é do homem, não. Sexo faz bem à saúde e pode aliviar as cólicas da tensão pré-menstrual. Ô, meu irmão, você sofre de TPM aí? Então, olha só o que fala aqui, ó. Isso não é uma regra, mas pode acontecer com algumas mulheres. Os movimentos realizados durante a relação sexual estimulam os órgãos internos, que ficam mais relaxados e, com isso, a diminuição das dores que incomodam seu bem-estar nos dias antes da menstruação. Olha, se eu não estou constrangido de falar isso para vocês aqui, vocês não precisam ficar constrangidos de escutar isso, não. Tá bom? Isso aqui todo mundo passa em casa. Quase toda mulher tem TPM. Então, olha só que coisa boa. Eu vou antecipar aqui, ó. Sexo melhora o sono. Sexo diminui o estresse. Sexo diminui os riscos de infarto. Olha essa aqui, ó. Sexo queima calorias e aumenta a imunidade do organismo. Meus irmãos, você acredita que tudo que Deus faz é perfeito? Amém? Nós vamos tomar posse disso aqui, nós vamos sair daqui libertos, nós vamos sair daqui nessa manhã mais leves, porque o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Mas olha só, nós temos dois problemas quando nós conversamos sobre sexo dentro da igreja. O primeiro problema é aquela pessoa que são dois extremos. O primeiro extremo é porque o sexo ele é visto por algumas pessoas que pensam que não podem fazer nada no sexo. Pessoas absolutamente retraídas. E qual que é o perfil dessas pessoas? Dois perfis. O primeiro perfil são pessoas que nasceram em um ambiente religioso demais, pessoas que vieram de um lar extremamente conservador e que carregam tabus, que carregam preconceitos. Tem muita gente com esse perfil
que não consegue desfrutar o prazer do sexo, porque foram criadas, foram doutrinadas a entender que aquilo ali é coisa do demônio, coisa do capeta. E tem um outro perfil também de pessoas que se retraíram e não recebem o melhor do prazer sexual, que são aquelas pessoas que conheceram o evangelho posteriormente, como dizem aí, eu não gosto muito dessa expressão, porque dá uma sensação muito de separação, mas é mais ou menos assim, a pessoa que era do mundo lá fora e vem para cá, conhece o evangelho, e ela se retrai de tal forma achando que não poderia, ou não pode desfrutar da relação sexual na sua plenitude, com medo de estar pecando. Ou seja, pessoas que vão no extremo e se retraem no sexo para não receber. Mas tem o outro extremo também. O outro extremo o que é essa dificuldade da gente tratar isso dentro da igreja? São pessoas que adentram na casa de Deus com o entendimento que o sexo, ele é absolutamente livre e ele tem o total poder sobre o seu corpo para poder fazer o que quiser. Esses são os dois grandes problemas. O extremo da retração e o extremo da libertinagem, da pessoa achar que pode tudo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós vamos ver a partir de agora que o sexo, ele possui limites. Para nós desfrutarmos o melhor de Deus na vida sexual, nós temos limites. E esses limites, eles precisam ser muito bem contornados em nossas vidas. Porque como nós falamos agora há pouco, o inimigo, ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar a todo instante, inclusive nessa área sexual. Eu quero ler aqui Gênesis capítulo 2, porque o nosso estudo aqui, basicamente ele se pauta nesse texto. Se você quiser acompanhar, você pode abrir sua Bíblia aí, em Gênesis 2, versículo 18, que diz assim, até o 25. E disse o Senhor Deus, não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E finalmente o 25, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Queridos, como o cristão deve entender o sexo? Como que você vê o sexo? Na sua mente, no seu pensamento, o sexo existe por qual razão? Será que tem alguma intenção espiritual no sexo? Quem criou o sexo? Será que alguém tem alguma dúvida? Será que alguém aqui, porventura, pode estar pensando o sexo foi criado por estímulo, por impulso natural do homem? Será que é assim? Por que o sexo foi criado? Para que o sexo foi criado? Sexo e prazer são a mesma coisa? Vocês acham, meus irmãos, que sexo e prazer são a mesma coisa? Deixa eu te falar uma coisa para vocês aqui. A sexualidade conjugal é um dos fatores mais importantes para a decretação do sucesso ou do fracasso em um casamento. Sabe por quê? Porque ele diz respeito à intimidade entre homem e mulher.
A sexualidade conjugal, meus irmãos, nós devemos entender que ela é um termômetro que nos informa se o casamento vai bem ou não. Se a intimidade do casal vai bem, há todos os indicativos que as demais áreas do casal estão indo bem. A área financeira, a área familiar, até a saúde individual, ela vai bem. Mas quando nós identificamos fissuras, falhas, falta de intimidade do casal na área sexual, não estou dizendo que isso é uma regra, mas é um sério indicativo que demais áreas do casamento não vão bem. O homem foi criado para ter intimidade com a mulher. E hoje, uma das coisas que o inimigo procura avançar para acabar com a família, sabe o que é? É aniquilar o diálogo e a comunicação entre homem e mulher. Escute o que eu vou te falar. Onde não há diálogo, o inimigo entra. Onde o homem permite que a mulher não se dialogue, e onde a mulher permite que um homem também não faça o diálogo com ela, isso traz interferência no ato sexual. Porque mulher não é objeto. Homem não é objeto. O homem não pode procurar a mulher simplesmente para satisfazer um momento sexual, algo que é mais do corpo ali. Isso não é. A gente vai ver que o segundo objetivo do sexo é a celebração do ministério de uma só carne. E como que você vai celebrar o ministério de uma só carne de forma plena, sendo que não está havendo diálogo? Sabe de uma coisa? O diálogo que antecede um namoro, o ato sexual, não é aquele diálogo quando você está pronto para querer fazer as coisas lá, você dá uma olhada para essa mulher e fala, e aí, hoje tem? Não. Mulheres e homens, eles vivem mundos diferentes e eles têm comunicações diferentes. Você, homem, eu, homem, nós precisamos entender a linguagem que a mulher recebe, a comunicação do aviso que a gente está querendo um negócio. A mulher tem um jeito de receber informação. Agora, para o homem é mais fácil da mulher saber. Se você tiver coragem, irmã, temos que estão até dormindo aí, ó. Acorda. Misericórdia. Se você tiver coragem, põe assim, ó, põe o dedinho debaixo do nariz do seu marido, assim, do seu cônjuge, se você tiver coragem. Vai, pode pôr. Eu vou usar o pastor Adriano aqui, para não constranger ninguém. Mônica, põe o dedinho assim debaixo do nariz do Adriano. Ele está respirando? Então ele quer sexo, ele gosta de sexo. Tá? O homem está respirando, meus irmãos, é natural que ele quer. Agora a mulher, ela já tem um jeito diferente de receber a informação. E a gente vai passar por isso aí daqui a pouquinho. Tá? Mas quando a gente lê Gênesis 2, essa questão do homem ter sido colocado no jardim, Deus ter dado a ele as primeiras profissões criadas no mundo. Vocês observaram, mas as primeiras profissões foi ser jardineiro e catalogador de bicho, né? Essas foram as primeiras atribuições, as primeiras profissões que foram colocadas para o homem lá no jardim. Correto, pastor Silvio? Mas, pastor Cláudio Duarte, quando ele aborda esse assunto, ele cita que um amigo dele fez uma poesia para tratar de forma natural como que foi essa criação e os primeiros relacionamentos que houveram entre o homem e a mulher. E eu tomei a liberdade de copiar esta poesia e eu gostaria de declamá-la aqui para a igreja, amém? Então escute aqui o que aconteceu com essa história de Gênesis 2 aí, a partir do versículo 18. Escute aqui. Existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro
pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea ao seu lado. E Deus, por demais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar fim àquela solidão. E disse-lhe: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei por companheira uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cortou-lhe o osso, pondo carne no lugar, e assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já havia cicatrizado. E Deus trouxe a varoa e entregou a Adão. E ouviu um brado de glória e ouviu a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem ser catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro, de que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há homens que falam e os que acreditem que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois, porque ser feliz não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito e discordem quem quiser, mas o melhor da mulher é e o melhor do homem é a mulher. Glória a Deus. Então isso aí, meus irmãos, retrata para nós como que Deus é perfeito com a criação. Homens que foram criados, que existem hoje, com um perfil totalmente diferente. E por falar em perfil diferente, só Deus mesmo, para ter tido essa ideia de ter colocado dois seres para se transformar em uma só carne, dois seres tão diferentes. Porque a linguagem da mulher é diferente da linguagem do homem. Vocês sabem que eu trabalho aqui, atuo com crianças, com pré-adolescentes. Meus irmãos, mulher tem umas coisas que homem não consegue entender. Mulher vai para o banheiro, ela tem que levar 3, 4 juntas. Tem criança de 10 anos de idade que chega para a gente e fala: Ti, posso ir no banheiro? Aí, pode. Aí quando você olha para trás, está em 3, 4 meninas juntas. Aí eu falei: peraí, é dor de barriga coletiva? O que é isso? Não, tia, é porque meninas precisam ir ao banheiro juntas. Mulher precisa de proximidade. A linguagem corporal da mulher é diferente. A menina entra no banheiro, elas ficam conversando sobre várias coisas dentro do banheiro. Agora você quer ver como é que é o homem? Pastor Jotinha, você vai ao banheiro, você chama algum homem para ir com você? Estou fora. É engraçado, gente. Banheiro nosso masculino aqui tem 4 mictórios. Você chega para fazer seu xixi lá. Se tem um sendo já usado na beirada, adivinha, mulheres, aonde seu marido vai? Em qual dos outros que ele vai? Lá na outra ponta. E antes dele usar, ele olha para trás, verifica se o território está certo. A mulher, se ela sai do banheiro e tem uma amiga com ela, se a saia dela está erradinha, a irmã vai lá: com licença, deixa eu arrumar sua roupinha. Vai no banheiro de homem, experimenta arrumar a calça dele, do seu irmão lá, para você ver o que pode acontecer. Não é, pastor César? O homem, ele vive uma realidade totalmente diferente da mulher. E é só Deus para colocar dois seres tão diferentes e falar o seguinte: agora vocês são uma só carne.
só dá certo porque é diferente. Não é, pastor Roberto? Gente, o homem já não gosta de proximidade. O homem gosta de controle. Controle em todos os sentidos. Já viram aquela história da caixinha do nada? Olha, irmã, quando seu marido chegar em casa, que ele estiver cansado, que ele pegar o controle da televisão, ele ativa na cabeça dele a caixa do nada. E é o controle que é ali o indicativo que ele está naquele momento. Homem gosta de controle, ele tem que estar no controle da situação. Vocês querem ver outra coisa que acontece demais? Isso não acontece na minha casa não, tá? Isso aí que a gente escuta por aí. Você está dirigindo e a varoa do seu lado fica dando palpite quando você está dirigindo. Fala, Deus. Você sabe por que o homem não gosta disso? Porque o homem tem que estar no controle. Qualquer coisa que ameaça o controle do homem, ele está se sentindo ameaçado ali na natureza dele. Eu não sei, já me falaram que acontece isso por aí, eu não sei se vocês já viram isso acontecer por algum lugar aí. Mas, mulher, tenha sabedoria. Se você, olha, nós somos absolutamente factíveis de aceitar tudo. Você, mulher, é dotada de uma inteligência que você consegue o que você quiser do seu marido. Mas não arrebenta com o espírito de controle que ele tem, não. Procure aprender a controlar e administrar isso. Quer um exemplo? Seu marido errou a rua, está dirigindo, não chama ele de burro, ô seu burro, eu vou atrasar. Faz isso não, irmã. Deixa ele errar. Depois que ele vê a burrada que ele fez, que ele mesmo vai perceber depois, você chega para ele e fala assim, meu irmão, meu marido, meu bem, eu estava pensando, sabe aquele caminho que você fez assim? Será que se depois, na próxima vez, se a gente não fizer um outro caminho assim, será que a gente chega mais rápido? Não. Pensa que da próxima vez, eu acho que você pode ter uma surpresa diferente. Você sabe que ele vai ouvir, vai receber aquilo, não vai se sentir atingido no seu momento ali de controle, e ele vai parar para pensar, você sabe que você pode estar certa? Eu vou fazer, a próxima vez eu vou fazer um caminho diferente. Mas meus irmãos, homens e mulheres, nós fomos feitos de formas diferentes. Falando aqui da questão sexual propriamente dita, o homem, ele está pronto para o ato sexual em segundos. A mulher, ela já é mais devagar. Há até já uma comparação aí, muito esdrúxula, mas muito lógica, que compara o homem ao micro-ondas. Você aquece algo no micro-ondas em 30 segundos. 30 segundos o homem está prontinho. A mulher não, a mulher é comparada a uma churrasqueira, a um fogão a lenha. O fogão a lenha é o seguinte, você prepara de manhã, você coloca a lenha, ajeita direitinho, acende o fogo, na parte da tarde você vai, dá uma banadinha lá na parte da tarde, né, pastor Roberto? Para de noite, você começar a usufruir do churrasco. Só que o problema é saber, porque depois que a mulher também pega fogo, ela demora para acabar, né? Dizem aí as más línguas aí. O problema é saber se você tem espeto para o churrasco a noite inteira, né, meu irmão? Tem que preparar isso aí, né? Mas é isso aí. A mulher, ela precisa de ser cuidada, ela precisa de ser preparada para esse momento da relação. E nós, homens, muitas vezes nós erramos, nós pecamos nisso aí, porque nós não conseguimos compreender a forma que a mulher, ela recebe essa linguagem e essa comunicação. Bom, eu quero passar com vocês aqui alguns princípios, e dentro desses princípios eu abordarei tudo que está lançado na revista, tá certo? Alguns princípios básicos, meus irmãos, que todo casal precisa saber em relação à sexualidade conjugal, tá certo? Então, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês, rapidamente, é este aqui, ó. É que o casamento é um pacto sagrado. Mas, Marcos, você não está falando de casamento, você está falando de sexo. Não, não tem como eu dissociar uma coisa com a outra. Porque o sexo, à maneira de Deus, aos olhos de Deus, ele só pode ser usufruído em sua plenitude quando ele vem do casamento. Jovem, se tem algum jovem aqui, eu não sei, né? Solteiro, você, por favor,
você não acenda aquilo que você não dá conta de apagar, não. Você espera o seu momento, tá? Porque tem muitos jovens aí que estão acendendo a coisa antes da hora e depois não dá conta de apagar. E aí começam os problemas. Mas por que, pastor Marcos, que o casamento é um pacto sagrado? Pela seguinte razão. Você sabia que o seu casamento teve Deus como testemunha? Quando a gente casa não tem os padrinhos, não tem as testemunhas? Você sabia que espiritualmente Deus foi testemunha do seu casamento? Sabe onde está escrito isso? Malaquias capítulo 2, versículo 14. Diz assim: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então escute, o casamento é uma instituição divina e ele foi criado por Deus. E outra coisa, presta atenção aqui, olha para mim, todo mundo, por favor. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, para a gente quebrar isso aqui de uma vez por todas, quebrar esse tabu. Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele não tem poder nenhum sobre a sua vida sexual. Não há respaldo na palavra de Deus de que o sexo, em algum instante, ele está factível de ser vindicado por Satanás como sendo dele. Você sabe por que isso? Porque o sexo foi criado por Deus antes da queda do homem. Gênesis 1, 28 fala que Deus determinou ao homem que se unissem, crescessem e se multiplicassem, antes da queda deles. O sexo nasce neste momento. Deus, quando libera para o casal, crescei, sejam férteis e povoai a terra, naquele momento o sexo está sendo instituído ali. Eu te pergunto, aonde que Satanás estava ali? Satanás não existia naquele momento na relação entre Deus e o homem. Então, meu irmão e minha irmã, saia daqui com esse entendimento. Satanás não tem poder na sua vida sexual. O sexo que você ganhou de Deus, o direito de você usufruir do sexo, do prazer sexual na sua plenitude, é um presente, é uma dádiva que Deus deu para você, e o inimigo não tem poder sobre isso na sua vida. Toma posse disso em nome de Jesus, e você vai entender que as potestades do mal vão sair, e elas não têm poder para atingir ou confundir a sua mente. Amém? Você sabia que o sexo imaculado agrada a Deus? Sabe o que é imaculado? Sexo sem mancha. O sexo puro. O sexo onde não há maldade. Deus tem prazer em ver os seus filhos praticando e recebendo prazer sexual quando ele é feito em um leito imaculado. Pastor, você está criando isso? Não estou não, meu irmão. Está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Então a prática sexual que decorre do casamento é pura e deve acontecer em leito imaculado. Segundo princípio, meus irmãos, o princípio da benevolência, que é o tema aí do versículo do nosso texto áureo. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Deixa eu explicar isso para vocês. Isso se refere da seguinte questão. O marido, ele precisa respeitar as necessidades sexuais da sua esposa e suprindo-as de acordo com as suas necessidades. Agora, é claro, necessidades legítimas. E da mesma forma, a esposa deve suprir as necessidades sexuais do seu cônjuge, do seu marido, necessidades essas de forma legítima. Sabe o que significa benevolência no sexo? Significa generosidade, significa entrega, significa ausência de egoísmo. Tem muitos casais aí doentes na vida sexual por conta do egoísmo. O egoísmo
toma conta. E o sexo verdadeiro é aquele que mais se doa do que recebe. Amém, meus irmãos? Passando adiante aqui, que o meu tempo está estourando. Terceiro princípio. O casamento, eu tenho que falar de casamento, porque senão eu não mostro o sexo correto. O casamento, escutem aqui, o casamento é uma sociedade física, emocional, moral, ideal, espiritual e financeira. Legalmente, pela lei dos homens, o casamento é um contrato. Você sabia que você tem um contrato? Contrato. Você pode rescindir esse contrato, mas aos olhos de Deus, essa rescisão ela é mais complicadinha. Ela vai além do que um simples ato de legalidade. E o casamento é uma sociedade física, emocional, moral, uma sociedade espiritual e uma sociedade financeira. Por que é uma sociedade física? É uma sociedade física porque ela une dois corpos. Por que ela é uma sociedade emocional? Porque é o momento que as emoções do marido se unem às emoções da mulher. Por que é uma sociedade espiritual? Porque eu e você, eu com a minha esposa, você com o seu cônjuge, temos um objetivo espiritual em comum. Qual é? De glorificar o nome de Deus. Então, quando você casou com a sua mulher aí, você fez com ela um pacto de uma sociedade espiritual. O que é essa sociedade? O compromisso de juntos estarem glorificando o nome do Senhor. Uma sociedade financeira. Meus irmãos, sociedade financeira, homem com mulher, as finanças elas devem ser compartilhadas. Mas aonde, pastor Marcos, que entra o sexo, a relação sexual aqui? Porque se o casamento é uma sociedade emocional e uma sociedade física, o sexo entra aí com essa finalidade. A propósito, o sexo foi criado por Deus para duas finalidades. A primeira finalidade, nós lemos aqui, a finalidade de cumprir o que está lá em Gênesis, de povoar a terra, ou seja, finalidade da reprodução, perpetuação da nossa raça, da raça humana. E qual que é o segundo objetivo do sexo? O sexo, ele foi criado por Deus para ser a celebração, para ser o ponto máximo, para ser o cume do deleite, da intimidade entre o homem e a mulher. É assim que nós devemos ver o sexo. É assim que nós devemos enxergar a relação sexual, como um presente que o Senhor nos dá para celebrarmos a plenitude do nosso casamento. Amém? Passando aqui. Disposição física ao relacionamento sexual. Olha o que fala o versículo, 1 Coríntios 7:5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para dedicarem-se à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Deixa eu te falar uma coisa. Biblicamente, o cônjuge, ele não tem o direito de negar o seu corpo ao seu companheiro. Não tem o direito. Mas pastor, você está querendo dizer então que isso é uma carta branca que o meu parceiro tem para chegar e exigir o que quiser de mim? Não. Não é assim. Porque há limites. E o cônjuge não tem o direito de exigir além do que convém. Se você ama, então tem que fazer o que eu quero. Não é assim. Tudo tem limites. Mas o que nós precisamos entender é que nós temos que ter voluntariamente esta disposição física para nos doar para o nosso cônjuge. Isso aí está na palavra de Deus, segundo 1 Coríntios 7, versículo 5. Próximo princípio, já para caminhando aqui para o fim. Interferência na relação do casal. Meus irmãos, isso aqui é um problema sério. Por quê? Vamos falar do casamento primeiro. O que é o casamento? O casamento é um deixar para se apegar.
Está lá em Gênesis 2:28. Fala o seguinte, 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Não estou entendendo o que tem a ver com relação sexual, com intimidade do casal. Eu vou explicar. Da mesma forma que o casamento é um deixar do passado para começar uma vida nova, a intimidade do casal também não pode aceitar nenhuma interferência externa. O que você e a sua esposa decidirem, aquilo tem que ser a regra entre vocês, desde que abraçado aí pelos limites contornados pela palavra de Deus. Mas tem casamento aí, gente, que sofre interferência do sogro, sofre interferência da sogra. Tem casamento aí que casal não consegue desfrutar de intimidade, porque os agregados, quando casa, vai muito agregado junto às vezes, você não consegue ter um momento de privacidade, você não consegue desfrutar na plenitude. Isso é um princípio básico da intimidade do casal. Não permita que nenhum tipo de interferência externa atinja a relação íntima de vocês. Amém? E por fim, meus irmãos, práticas inconvenientes ao casal cristão. Bom, a lição ela nos desafia, e eu não vou aprofundar em tudo o que foi falado lá, porque eu não vou conseguir fechar o assunto aqui. Que cada ponto ele abre, ele disseca para várias considerações. Mas isso aqui é o seguinte: quais são os limites que a palavra de Deus nos estabelece? Dentro da relação sexual que Deus permite que eu tenha com a minha esposa, eu posso fazer o que eu quiser? Como que funciona isso? Como que eu, cristão, devo me comportar em relação a isso? Então, procurando ser bem objetivo aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: a primeira coisa, o que eu posso fazer na relação sexual? A resposta é a seguinte: tudo que é lícito conforme a palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus permitir que você possa fazer, você tem o direito de fazer. Mas pastor, não abro a Bíblia, não sei procurar isso, não sei como é que eu faço. Procura uma ajuda, ou então procura na palavra de Deus. Porque aquele que escreveu a orientação, ele pode falar com você, ele pode comunicar com você. E o que eu não posso fazer? Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Algumas dicas aqui, para quando o Espírito Santo sondar o seu coração, é isso que a gente tem que perguntar para o Espírito Santo. Olha ali, isso edifica? Você está querendo fazer uns trenzinhos lá diferente lá? Não está tendo mútuo consentimento, não está tendo acordo, já não pode fazer. Você sabe por quê? Porque você não pode violar o corpo do seu cônjuge. Tudo o que você quiser fazer, você tem que ter o consentimento do seu parceiro. Se não há o consentimento, você já pode ter certeza. Sinal vermelho, não posso dar um passo adiante ali. Mas as perguntas clássicas que ficam aqui para a nossa reflexão são essas. Porque através dessas respostas aqui, o Espírito Santo vai testificar no seu coração. Isso edifica? Isso vai promover discórdia entre nós? Isso traz acusação à nossa consciência? Porque lá em 2 Coríntios fala que o Espírito Santo nos constrange. Ou seja, nós somos constrangidos pelo Espírito Santo a saber o que é o certo e o que é o errado. Então a pergunta que você faz é essa, para você mesmo. Isso traz acusação à nossa consciência? Isso nos leva a ter sentimentos de culpa? Sabe por que essa pergunta ela existe, ela é importante, meus irmãos? Porque lá em 1 João diz, na primeira carta do apóstolo João, diz lá em 4,18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E onde há medo, não há a presença do Senhor. Se não há a presença do Senhor, não tem a aprovação de Deus naquilo ali. Amém? Bom, estou realmente caminhando para o encerramento. E eu coloquei uma frase aqui, não permita que o inimigo da bênção sexual
aproxime de você. Não permita que o inimigo da bênção sexual se aproxime de você. Você tem tido prazer ou o sexo tem sido um peso para você? Se o sexo tem sido um peso, se tem sido penoso, por qualquer razão que seja, você precisa procurar resolver esse problema. Como que a gente resolve isso? Em primeiro lugar, orando, dialogando, procurando ajuda profissional sadia. Aqui na igreja há profissionais, há psicólogos que estão aqui prontos para receber você, para te orientar, pelo menos a traçar um caminho que você deve seguir. Correto, pastora Tereza? É preciso, meus irmãos, limpar as nossas vidas. A gente precisa estar limpo. E sabe como que a gente busca pureza sexual? Lendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra o erro e nos ensina como corrigir. Nós precisamos orar, nós precisamos ser francos a Deus e falar: Senhor, nessa manhã tem algo na minha parte, na minha vida sexual que precisa ser melhorada. Ninguém aqui é o bambambam que não possa melhorar. Todos nós podemos nos aperfeiçoar e ser melhores, buscando estar mais próximos da imagem de Cristo Jesus. Através do arrependimento genuíno, meus irmãos, limpar o nosso coração, renunciar os desejos, as paixões erradas, não controlar, mas renunciar. E eu separei um versículo aqui maravilhoso para compartilhar com vocês. Da mesma forma que a pastora Enoide, no domingo passado, falou de Gálatas 3, eu abri a lição falando sobre isso. Eu quero ler para vocês aqui um versículo. E se você gosta de marcar na Bíblia, marca texto, destacar, você vai anotar esse versículo aí. Da mesma forma que domingo passado você foi estimulado a gravar Gálatas 3,13, eu quero nesse domingo estimular você a gravar no seu coração, na sua mente. Prega na porta do banheiro, na cozinha, no quarto, no carro, no escritório, no trabalho, mas grave no seu coração 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Apenas escute, porque isso tem tudo a ver com a sua vida sexual. Se porventura aqui o inimigo tem colocado pensamentos, tem direcionado a sua vida para um padrão diferente daquilo que Deus estabelece para você, olha a palavra que está sendo liberada para você nesse momento na sua vida. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Se tem pensamento, se tem ação do inimigo na sua vida pessoal, que tem trazido retaliação, que tem impedido você de desfrutar o prazer, a intimidade com o seu cônjuge na plenitude, meu irmão, eu quero declarar, eu quero liberar aqui, como profeta do Senhor, como um homem que foi escolhido para trazer essa palavra para você nessa manhã. Eu quero declarar que toda pretensão que se levantar contra o conhecimento de Deus, ou seja, tudo aquilo que impedir de você de buscar a palavra de Deus na sua vida, isso está sendo destruído nessa manhã. E que vamos aprisionar, você vai prender, você vai levar cativo todo pensamento que não provém de Cristo, todo pensamento que não provém da parte do Senhor, para torná-lo obediente à palavra de Deus e ao Senhor Jesus. Amém? Eu estou declarando essa palavra aqui de aprisionamento, de mandar para o inferno todo pensamento que não convém e que não condiz com os padrões santos da parte do Senhor para a sua vida. Amém, meus irmãos? Você pode repetir isso aqui comigo? Deus me fez para ser feliz. Eu tenho o direito de gozar de tudo aquilo que o Senhor fez para mim.
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? O sexo é santo, eu sou santo, meu cônjuge é santo, meu leito é santo, assim desfrutarei do amor para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? E eu encerro aqui, deixando para vocês Eclesiastes 9, versículo 9, que diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Senhor vos abençoe, que nós saiamos daqui abençoados, livres de todo tabu, de todo preconceito e prontos aí para desfrutar do melhor do Senhor na nossa vida sexual. Deus abençoe e obrigado.